Pessoal, prazer imenso estar aqui hoje, começando mais um Playcast junto com vocês, junto com o Cátio e também com o Gustavo, hoje para falar um pouco mais sobre o Instituto Victory e como que surgiu, como que é essa trajetória de vocês. Então, queria desde já agradecer demais a presença de vocês aqui hoje e nada melhor do que começar conhecendo um pouco mais sobre você, Kátia, quem você é e como é que Gustavo apareceu na sua vida e formou essa família que é o Instituto hoje. Boa tarde, sou a Kátia Portilho, sou profissional de educação física, pós-graduada em educação física adaptada à saúde. Sou atleta também de powerlifting. E eu comecei o Instituto com o Gustavo, né? Em 2018, a gente já se conhecia pela academia que eu treinava e ele, na época, ele estava como sócio lá. Eu tinha uma ideia de fazer um projeto social para trabalhar com pessoas com deficiência. E a gente conversando, né? Eu vi que o Gustavo tinha também a mesma causa em comum, porque a irmã dele nasceu com paralisia cerebral. E a minha ideia é porque realmente eu comecei a educação física adaptada na faculdade, eu gostei demais, mas eu não sabia que é porque eu tinha um problema interno, né? Que meu irmão suicidou-se porque ficou deficiente. E essa causa, ela bateu muito profundo em mim. E quando eu e o Gustavo nos conhecemos, isso tudo veio à tona e a gente resolveu fazer o Instituto Victoria. Muito bacana. E você, Gustavo, assim, como é que isso surgiu? Pô, beleza, encontrou a Kátia no meio do caminho e como que surgiu essa ideia e essa sinergia entre vocês dois? Como que você ficou sabendo da história dela? Como que você compartilhou a sua motivação também para vocês construírem um instituto? Perfeito, André. Primeiro, boa tarde. Obrigado pelo convite. Bom, eu sou empresário, empreendedor social e, bom, dos meus negócios era uma academia em Campo Grande e Kátia treinava lá. A gente se conheceu ali em 2016 e aí a gente formou uma amizade muito bacana. De cara ali, a gente se deu super bem. E começamos a trocar experiências e até que ela me apresentou o projeto e eu achei incrível. Era algo que eu particularmente já tinha vontade de fazer, mas não sabia como. Terceiro setor é completamente diferente do empreendedorismo normal e isso foi um ponto que eu falei com ela, olha, vamos fazer, mas vamos começar só a gente utilizava toda a estrutura da academia, fizemos a seletiva em 2018 e começamos ali devagar, comecei a estruturar a parte de estatuto, enfim, toda a parte burocrática que para mim era uma novidade. Nesse primeiro momento até falei com ela, olha, eu vou conseguir alguns patrocinadores, eu falei, calma, não vamos em ninguém, porque por a gente não entender a fundo como é que funciona, a gente pode perder credibilidade. Então vamos aprender primeiro a fazer, vamos erramos muito no início, e aí a gente foi estruturando cada dia mais. Bom, o projeto, depois que deu início, 1 ano e meio depois, nós participamos de um primeiro campeonato estadual. Nesse campeonato foi da IPF, não foi do comitê, não. Isso. Mas foi ali que eu percebi que a gente tinha algo diferente. Porque o campeonato era misto e a gente conquistou todas as medalhas com os nossos atletas que nunca haviam participado do esporte. Isso tem em quanto tempo? Isso foi em 2020 e depois foi 2018, Não, 2019. Começamos em 2019, em 2019 mesmo, menos de um ano. Teve. Inclusive o Thiago, Thiago é incrível. Ele já, em 2019, ele já ganhou um campeonato e na categoria, né, normal, que não tinha mais a categoria adaptada nessa federação, de uma pessoa que já tinha ganho o campeonato sul-americano da mesma federação. É mesmo? E ele ficou em primeiro lugar. Exatamente. Ali foi onde, na verdade, a chave virou para mim. Até então, estava apoiando a Kátia, mas não estava mergulhado de cabeça. Porque eu também não entendi a fundo, a especialista é a Kátia,
E eu falei, opa, não, a gente tem algo diferente que passa muito pelo conhecimento e dedicação que ela exerce no projeto. E aí, a partir daí, eu comecei a entender como é que funcionava, fiz o projeto. Hoje nós temos... o projeto ele é aprovado na Lei de Incentivo ao Esporte, tanto na federal quanto estadual. Então, aí a gente começou a se aprofundar mais e entender o que é o terceiro setor. Hoje somos filiados do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. Temos a certificação 18A como clube formador. Então, hoje o Instituto, como organização, está muito bem estruturado para receber patrocínios, doações, apoio no âmbito organizacional. E hoje temos todo um histórico de competições, não só regionais, como nacionais e até mesmo internacionais, né? Com a nossa querida Milena, que é a campeã do último Parapan em Bogotá, em 2023, conquistando 2 medalhas de ouro. Então, a gente hoje tem um histórico de um trabalho muito bem estruturado, apesar de ser uma instituição muito pequena. E nova. Nova, né? São 6 anos que a gente está, sendo que a gente parou ainda na pandemia. Sim. Nós tivemos essa interrupção. Então, depois que acabou a pandemia, a gente está trabalhando o quê? Tem 2 anos e meio, né? Pós-pandemia? Pós-pandemia. 2021, que nós começamos mesmo ali no Parque Olímpico. Isso aí. E aí, pessoal, estou anotando aqui algumas perguntas para a gente fazer daqui a pouquinho. Mas antes disso, eu queria dar 2 passinhos para trás e queria entender um pouco mais sobre o motivador principal da criação dessa história tão bonita toda. E aí, enfim, pode começar também, Gustavo, falar. Você tem uma parte que te motiva, acho que tem algo em comum que a Kátia tem também. Eu queria entender um pouco mais sobre a história da sua irmã também, sobre a história da sua família, sobre isso. Perfeito. Então, aí a gente começou a conversar na academia, ela trouxe toda a história do irmão, e aí eu contei um pouquinho da história da minha irmã. Eu tive uma irmã que nasceu com paralisia cerebral, mas num estágio bem avançado. Ela vegetou durante 23 anos, quando veio a falecer com falência múltipla dos órgãos. E ver minha mãe ali se doando a vida inteira, teve que abdicar da vida para poder cuidar dela. Da mesma forma, eu tenho uma prima que é espectro autista. Da mesma forma, minha tia dedica a vida para cuidar da filha. Hoje ela está com 44 anos, mas ainda uma criança, né? A gente brinca com ela, ela não sai dos 15 anos. Toda vez que a gente pergunta a idade, 15, eu falei, caraca, não sai do 15. E por eu já ser empresário, e de uma certa forma apoiar a comunidade no qual eu estou inserido, principalmente através de formação. Na minha própria empresa, a gente tem a parte de formação e eu ajudo pessoas. Eu queria fazer algo para pessoas ali que tinha a ver com a causa que eu gostaria de trabalhar, que seria pessoas com deficiência. E aí a Kátia, da mesma forma, ela pode contar um pouquinho dessa história. E aí acabou tendo uma sinergia muito grande. E esse, eu acho que é o grande motivador e também o que sustenta muito o Instituto, porque nós temos essa causa na veia. Então, a nossa dedicação, ela vai além. Não só em ter um projeto social, não só em querer ajudar, mas tem muito com as nossas histórias pessoais que fazem com que a gente se dedique muito mais. A gente quer que faça sentido até em memória das nossas famílias. No meu caso, meu irmão nasceu sem nenhuma deficiência e eu sempre fui muito responsável por ele, porque minha mãe sempre foi um pouquinho doida, assim, não ligava muito pra gente, não cuidava direito, e eu sempre tive aquele jeito de proteção, de cuidar, de proteger os mais negligenciados, essa coisa assim.
Então, eu criei meu irmão praticamente como um filho, sabe? Mesmo eu tendo 8 anos de idade. E ele era muito inteligente, ele era muito apegado a mim. A gente era muito grudado. E quando ele sofreu esse acidente, ele tinha acabado de passar na prova da especialista do Exército e para oficial de bombeiro na época. O nome dele saiu no jornal, ele estava todo orgulhoso. Só faltava fazer a prova prática, e ele nadava. Eu montei uma mini academia para ele em casa, para ele fazer os testes, né? Para ele se preparar. E ele estava muito empolgado. E aí a gente tem uma casa lá perto de Angra. E minha família estava lá passando um final de semana. E quando eles estavam voltando, eu ia para lá, mas a minha mãe me ligou falando para eu não ir, que eles estavam voltando. Eles sofreram um acidente. E nesse acidente meu pai veio a falecer. E meu irmão e meu primo ficaram deficientes. A minha mãe ficou toda machucada, mas ela foi a que sofreu menos. E aí começou um problema seríssimo, né? Porque eu sozinha, minha família toda ali naquele carro, né? Então eu tive que enterrar meu pai sozinha, eu tive que visitar minha mãe no hospital, meu irmão no hospital, meu primo no hospital, ver meu irmão falar em suicídio, eu botar psicólogo, ele não aceitar. E passaram-se 3 anos até ele conseguir realmente se suicidar. Então foi assim um baque muito grande para mim, porque primeiro que eu não perdi um irmão só, eu perdi um filho, né? Era uma coisa assim, era um e carne mesmo. E eu passei a sofrer muito por isso. Nessa época eu era jornalista. Eu estava casada com o pai da minha filha, e meu irmão ia ser o padrinho da minha filha, inclusive. Quando ele cometeu suicídio, ela tinha 3 meses. E aí a minha vida ficou muito perturbada nesse momento. Eu entrei num estágio muito complicado. Foi passando o tempo e eu ainda na área de jornalismo. Aí eu me separei. Nisso que eu me separei, eu fui fazer educação física, porque era uma profissão que eu sempre quis fazer. E aí eu conheci logo no primeiro período a educação física adaptada, com o professor Edivaldo de Farias, grande mestre, muito bom mesmo. E foi engraçado, porque eu me matriculei, era uma matéria de primeiro período, de 8º período, eu entrei com ela eletiva, eu estava no primeiro período. Aí ele falou assim, ué, o que você está fazendo aqui na sala? Eu entrei na faculdade, eu achei essa matéria interessante. Ele, não, mas não é para você, essa matéria é para o 8º período. Aí eu, por favor, deixa eu ficar, não sei o que. Ele falou, senão você não vai entender nada. Aí eu, me indica os livros para ler, porque eu gostei muito. Resumindo, eu estava no primeiro período, eu estava fazendo uma matéria eletiva de 8º período. E passei com 10. Fui uma das melhores alunas da turma. E tanto que esse mestre foi, inclusive, o meu orientador de monografia. É a motivação, né, por trás disso. Mas eu não sabia. Tem, né? Muito engraçado, que eu não tinha noção que aquilo me pegou pelo fato de eu não... Porque, assim, depois eu percebi que eu me sentia completamente, assim, incapaz de ter ajudado meu irmão, sabe? E aquilo, quando caiu na minha cabeça, aquela ficha assim, pô, você não ajudou teu irmão. Eu não conseguia ajudar meu irmão. Eu tentei botar psicólogo. Naquela época, o psicólogo não era visto como hoje em dia, né? Depois da pandemia, teve um boom, né? Antigamente, psicólogo, as pessoas não davam muito valor, né? Mas mesmo assim, eu já queria que ele... Mas ele não aceitou. E foi muito, muito forte o suicídio dele. Foi muito forte, foi muito difícil. Ele fez um ritual, ele tomou 300 comprimidos, ele aplicou um chumbinho de ácido, um líquido na veia, deixou uma carta para mim com a minha mãe. Foi uma coisa horrível. Foi uma coisa traumatizante mesmo. Levei muito tempo para resolver isso dentro de mim, sabe? Eu não conseguia nem falar. Hoje eu estou conseguindo falar. Porque eu falava nisso, eu chorava muito. Me dava uma ânsia. Então, assim, quando eu comecei a estudar a educação física adaptada, eu fiquei tão apaixonada. O professor passava umas matérias para gente, uns trabalhos para a gente fazer, elaborar aulas para as crianças, aí para pessoa com deficiência visual, vários tipos de deficiência. E tudo eu fazia com o maior prazer, gostava muito. E logo no primeiro período eu também consegui fazer estágio. Eu entrei para uma academia e eu queria fazer estágio. E o que acontecia na academia, assim? As pessoas que eram mais... que ninguém queria atender na academia, tem uma deficiência física, tem uma deficiência visual, tem uma deficiência intelectual. As pessoas normalmente não têm paciência. Na verdade, não têm empatia. E eu sempre tive, desde que eu era criança, que eu me lembro na minha rua, tinha um garotinho que ele era meio surdo. E mudo também, tadinho. Então, ele ficava balbuciando. E os meninos
eles ficavam implicando com ele, fazendo bullying, né? Na época não era bullying que falava, mas era bullying. E eu ficava revoltada. E eu chegava e brigava com todo mundo. E se alguém encostasse no menino, eu voava em cima. Podia ser menino, menina, não queria saber. Eu não deixava ninguém tirar a farinha com o menino, entendeu? Então, assim, eu já daquela época eu já era assim. Então, isso que aconteceu com meu irmão me aflorou mais ainda em mim, entendeu? Então, começou por isso. E aí, a minha tese, né, o meu TCC de Educação Física, foi justamente montagem de um centro de treinamento para pessoas com... na época, a faculdade que eu fiz foi... depois eu fiz a pós-graduação em cima de Educação Física adaptada à saúde. Trabalhava com hipertenso, cardiopata, diabético, pessoas com deficiências. Mas a minha tese de TCC mesmo da faculdade foi a montagem do centro de treinamento para pessoas com necessidades especiais. E você nem ia imaginar naquela época que isso daí ia se concretizar no que é hoje. Eu não tinha dinheiro, eu não era ninguém, assim, para chegar e pensar que eu poderia fazer isso. Mas eu já dizia que era um sonho meu. E eu não sabia que esse sonho tinha a ver com meu irmão. Eu só percebi assim, um dia que alguém me perguntou: por que você está fazendo isso? Aí caiu a ficha assim: é por causa do teu irmão? Aí eu, caramba. Aí caiu aquela ficha, eu comecei a chorar, que eu percebi que era por causa do meu irmão. Porque quando eu percebi aquilo assim, cara, eu não fiz nada pelo meu irmão, não consegui salvar o meu irmão. Eu não consegui salvar o meu irmão. E por isso, eu tô com os olhos cheios d'água agora. É a parte que eu falei que me pega, porque eu não consegui salvar. Eu queria ter salvado ele, eu tentei. E um dia, conversando com ele, ele falou assim, foi muito forte esse dia. Ele estava na minha casa, ele falou assim: você sabe que eu vou me matar, não sabe? Aí eu falei assim: por favor, não faz isso, você sabe que eu te amo. E ele virou para mim e falou assim: você está sendo muito egoísta, eu não estou feliz, eu prefiro a morte do que viver assim. Aí eu falei assim: pô, mas isso é vaidade, você é um cara que tem uma inteligência incrível, você pode usar o outro braço, Cara, eu não estou feliz, eu prefiro a morte. Cara, eu chorei muito nesse dia, muita coisa. E aquele dia eu sabia que ele ia fazer. Aí eu comecei a grudar nele. Eu não saía mais de perto dele. Não deixava mais ele sozinho. Só que eu não morava mais com ele. Então eu fazia minha mãe ficar, mas a minha mãe negligenciava. Quando eu comecei a fazer várias coisas para ficar perto dele. Mas ele conseguiu, ele fez no momento que eu viajei com meu marido, a gente foi passar o final do ano. Meu ex-marido é médico. Ele era responsável pelo CTI da aeronáutica. E era para onde o meu irmão iria, no caso de uma emergência, né? E ele esperou a gente viajar no final do ano para fazer, sabe? E foi muito pesado, porque ele fez na virada do ano, dia 31 para 1º. Eu recebi aquela notícia, assim... Foi bem difícil. Não, imagino. Mas saiba que você está salvando muitas vidas agora. Eu sei. Então, é exatamente isso. Uma acabou indo, a gente não tem controle sobre tudo que acontece também nas nossas vidas, mas isso daí acabou fazendo com que outras pessoas que estavam passando pela mesma situação e que passam pela mesma situação que o seu irmão passou, pudessem encontrar em você. Mas a proposta é essa. Eu penso dessa forma mesmo. Eu não tinha consciência disso. Eu só sabia que eu queria fazer. E quando eu conheci o Gustavo, assim, eu fiquei de cara, assim, parece assim, o irmão que eu perdi, e ele perdeu uma irmã. Eu costumo falar isso, a gente parece que se encontrou, sabe? Numa união, assim, em prol dessa causa. Porque é a primeira pessoa... Eu sou muito difícil de confiar nas pessoas. Porque eu tive uma vida muito complicada, muito difícil, sabe? Mas eu confio no Gustavo. E eu confio no Gustavo desde o primeiro momento que a gente começou a fazer as coisas juntos. E ele é um empresário, assim, espetacular, eu admiro demais. Super sério, super competente. E uma pessoa que tem uma credibilidade, assim, que eu assino embaixo, entendeu? E tudo que a gente está fazendo é de coração, de verdade mesmo. O que eu faço hoje, como você falou, salva vidas, a Milena, que ela vai vir aqui daqui a pouco. A Milena é uma pessoa muito especial para mim, uma atleta que eu conheci ela veio para mim com 15 anos de idade. A mãe dela trouxe para a seletiva, né, em 2021. E a Milena falava assim: eu quero morrer, eu quero me matar. Eu nasci com deficiência. Então, assim, a mãe dela falava isso para mim, chorando, sabe? E eu falei assim: não, ela não vai fazer isso. E quando ela entrou pro esporte, você vê a Milena hoje, quando ela aparecer aqui, a Milena ama o que ela faz, sabe? Ela ama. O esporte deu vida para ela. É uma coisa assim que
eu sei que a Milena, eu conseguia resgatar, sabe? Assim, não só ela, algumas outras pessoas já passaram, mas infelizmente desistiram do esporte, não ficaram, mas eu consegui, num momento difícil, tirar essas pessoas também. Plantou uma sementinha, com É. certeza. E foi aquela ferramenta que foi necessária naquele momento. Sim. Talvez o futuro daquela pessoa não seja no esporte, seja em algum foi outro exatamente lugar, isso. né? Mas naquele momento foi importante para ela, pelo menos, entender que, olha, a morte não é a minha única opção aqui. Existe um mundo de possibilidades fora daqui que eu posso viver. E você foi a responsável por mostrar isso daí para eles. Sim. Então, parabéns, assim, mais uma vez, né, por não só fazer com que esse pessoal todo chegue no alto do pódio, né, se tornem atletas de alto rendimento, mas principalmente que eles se tornem pessoas entusiasmadas e com brilho no olho para viver, né? Primeiro de tudo é isso. Sim. Então, e aí até puxando um gancho, que eu acho que você falou bastante, né? Como que esses atletas hoje chegam lá no Instituto? Eles não chegam, às vezes, com esse brilho no olho, com esse entusiasmo todo. Talvez seja um dos maiores desafios você conseguir plantar essa sementinha e fazer eles acreditarem que eles são capazes. Como que vocês conseguem fazer isso daí? Então, eu não sei, eu acho que Deus me deu esse dom através do meu irmão, sabe? Quando aconteceu tudo isso, eu falo isso porque eu mudei muito. Eu não podia nem ouvir falar em Deus, que eu xingava. Fiquei com tanto ódio de Deus naquele período, porque meu irmão estudava tanto, passou, e aconteceu aquele acidente, e tudo que aconteceu, eu falei assim, pô, Deus não existe. Eu achava que Deus não existia. Mas eu já pedi muito perdão a Deus depois disso, porque e eu vejo que cada vez mais ele nos ajuda muito. Nos ajuda assim, que eu falo para ele, ele está do nosso lado o tempo todo. Porque tudo que está acontecendo com o Instituto é muito abençoado, sabe? As pessoas certas estão entrando no caminho da gente, pessoas sérias, empresas sérias, pessoas procurando a gente porque a gente também tem credibilidade. As pessoas veem o que você está vendo aí. A gente está fazendo isso de coração. A gente quer realmente fazer o Instituto Victoria crescer, ser uma potência. E a gente amanhã depois não vai estar aqui, mas você fala, pô, como é que começou o Instituto Victoria? Um dia eu quero que lembre do nome Cláudio, que foi o meu irmão que chegou a motivar tudo isso. Eu me lembro que o Gustavo até queria. Perguntou assim para mim, você quer botar o nome do teu irmão? Eu falei assim, não tem nada a ver. Porque não tem nada a ver, é uma coisa assim pessoal, entendeu? Eu fiz até o avatar do Instituto, é o Cláudio. Eu fiz um avatarzinho do Instituto Victoria, de vez em quando eu boto lá, as pessoas dizem, mas quem é esse avatar? Eu falei assim, é meu irmão, que morreu. Então, assim, a nossa causa é muito pessoal e é muito transformadora. Todo mundo que entra no Instituto, muitas pessoas não conseguiram entrar. Mas não conseguiram entrar porque... por que você não conseguiu entrar no Instituto Victoria? Porque não estava com a elegibilidade. A gente está trabalhando, no momento, com halterofilismo paralímpico. Então, você tem que ser elegível para a modalidade. Não adianta você querer entrar e você não poder fazer. Uhum. Entendeu? Por exemplo, pessoas com baixa estatura, pode. Pessoas com deficiência cerebral, pode, dependendo... Paralisia cerebral, quer dizer... Pode, dependendo da paralisia, de como a pessoa consegue fazer. A pessoa com amputação tem que ser de membros inferiores, não pode ser superior. Então, assim, tem alguns detalhes, de acordo com o Comitê Paralímpico, né, que eu tenho que respeitar. Então, às vezes, a pessoa quer entrar e eu, infelizmente, eu não posso colocar a pessoa. Sim. Entendeu? Então, é por esse motivo. E também tem assim, às vezes a pessoa entra, a pessoa está lá, mas a pessoa não leva a sério. Não é que a pessoa tem uma deficiência, que ela a pessoa... Não, ela é uma pessoa comum para mim. Uhum. Todo mundo é tratado igual. E tem que levar a sério, porque o negócio é sério. Está tirando a oportunidade de outra pessoa. Então, para entrar lá, tem que entrar, vai treinar, vai ser sério. Mas o jeito que a gente trata... no momento, a gente não tem ainda um psicólogo para trabalhar com a gente. A gente não tem para pagar, só se tiver uma pessoa para ser voluntária. A gente está precisando de voluntário para nutrição, para psicologia. Mas não tem. Eu já fiz vários cursos de coach, eu estudo muito isso.
a própria faculdade que eu fiz e a pós-graduação, a gente tem um pouco de psicologia e eu leio muito para poder ajudar nessa parte. Mas eu acho assim, sei, eu tenho um certo dom com isso, porque quando a pessoa entra no instituto e começa, normalmente se encanta. O jeito a gente tem lá é muito família, mas é muito sério. Na hora do treino, é hora do treino. Tem que chegar no horário, tem que fazer as coisas direito, entendeu? E eu não sei. Pegando um gancho, o projeto ele tem muito coração, mas ao mesmo tempo muito profissionalismo. Acho que isso é o que difere, né? Toda causa tem muitas pessoas querendo apoiar, mas às vezes não sabe como fazer. Vocês acabaram juntando, acho que os dois principais fatores para fazer algo dar certo. Exato. É a motivação que vem do coração e o profissionalismo, talvez, que você, Gustavo, tenha trazido para dar suporte e possibilitar com que ele cresça, de fato, e não fique estagnado em um projeto do tamanho daquele que surgiu, né? Porque tem muito disso. Surge e aí fica 50 anos daquele mesmo tamanho. Sim. Não, mas olha, eu fui fazer os cursos do Comitê Paralímpico. Eu sou formada pelo Comitê Paralímpico em técnica de halterofilismo nível 3, que é o nível internacional, é o mais alto que tem. Eu fiz os cursos todos. Eu ia para São Paulo, ficava uma semana lá estudando, largava tudo aqui, né, Gustavo, para poder ir e até me formar, pegar minha carteira, que demorou por causa de pandemia, essa coisa toda. Eu peguei agora, há pouco tempo, a minha carteira. Porque tinha que ter trocentas horas de estágio, de um monte de trabalho que você tem que fazer ali para você ser técnica mesmo. Paralelo a isso, né, eu vivo estudando, fazendo vários cursos. E outra coisa, eu peguei também uma representação, tá? Eu sou aqui no Rio de Janeiro, eu sou a presidente da GPC, Global Powerlifting Comitê, que é uma federação de powerlifting internacional que promove campeonatos de powerlifting no Brasil, tá? E aqui no Rio de Janeiro nós somos os responsáveis por ela, por fazer campeonatos regionais. Por que eu peguei essa federação? Porque, além de eles trabalharem com muita seriedade, eles têm a parte adaptada. Então, por exemplo, o Comitê Paralímpico, ele tem... A pessoa pode pode entrar no halterofilismo com a paralisia cerebral. Mas eu tenho uma com paralisia cerebral que ela não entra no Comitê Paralímpico. Porque, como a paralisia dela, ela mexe muito, a Rossana, ela começa... Ela não consegue direito descer, ficar paralisada e subir. Ela está até andando ali. Ela realmente não consegue. Ela consegue fazer o movimento, ela consegue fazer o levantamento, mas ela treme. E aí não pode. Já na GPC, ela pode. Porque tem a categoria adaptada, ela pode fazer o supino, desde que ela pare no peito, mesmo que ela trema e ela suba, tá ok. Entendeu? Então, eu peguei justamente para motivar. Porque eu sei que eu vou pegar a pessoa... E quando entra, que não tem ainda uma capacidade de ir para o comitê, vai chegar lá para... Não vai fazer nada? Vai chegar e vai perder? Eu não quero que vá para lá para perder. Eu quero que vá, pelo menos, chegar num ponto para ir para começar a brigar pelo pódio. Sim. Porque não adianta levar para perder. Levar para perder. A pessoa já está ali, já entra numa situação ali, pô, todo mundo ganha, eu vou perder? Todo mundo está aqui ganhando, eu vou... Então, não entra. Já pela GPC, começou a fazer pela GPC, começa a competir, começa a ganhar medalha. E aí a pessoa fica mais entusiasmada a continuar, entendeu? Então, o foco lá é atleta de alto rendimento. Me corrija se eu estiver errado, tá? Então, o foco de vocês é formação para alto rendimento. Atualmente, sim. Por quê? O recurso ele é limitado. Sim. E a gente já chegou a ter um número maior de atletas, parte deles voltado para o social. Uhum. Porém, nessa condição, precisa seguir as regras, precisa treinar, não pode faltar. Então, assim, precisa seguir a determinação que o Instituto coloca ali como prática do esporte. Mas, como o recurso é limitado e a gente precisa... E a gente tem a parte... E o foco é o alto rendimento, sim.
a gente precisou ali fazer uma escolha. Sim. E a escolha foi optar para os atletas que estavam em ritmo de competição e se dedicar mais por eles. Sim, e que tinham talvez aquele perfil também já mais encaixado nesse de alto rendimento. E aqueles que chegam e descobrem que, ou então vocês percebem que, olha, aquele esporte é algo muito importante para ele se descobrir que pode fazer as coisas sozinho, pode ser independente, mas não tem o perfil de virar atleta de alto rendimento. Hoje, atualmente, existem outras instituições que vocês consigam alocar essas pessoas, ou até mesmo no cenário, vamos dizer, aqui do Rio de Janeiro, ainda é muito escasso essas opções para poder alocar esses outros atletas? É escasso. E a nossa ideia, a gente tem ideia, a gente só não tem dinheiro. Uhum. Entendeu? Ideia a gente tem. Porque uma ideia porque, assim, como eu falei, eu não quero salvar só um número específico para virar atleta. Por mim, eu teria... Por mim, não, por nós. A gente teria um lado só para trabalhar social, para inclusão social mesmo, mas através do esporte. Sim. Ali, e futuramente, a gente pretende colocar outras modalidades esportivas paralímpicas, né? A gente tem essa intenção, mas, assim, a gente quer colocar outras pessoas na parte social, inclusão social. Só que, primeiro, a gente tem que ter dinheiro. No momento, para atletas, é o foco, porque é o que a gente está podendo se dedicar nesse momento. Sim. Mas a gente tem a ideia também de, além de fazer isso, trabalhar com o colégio. Né? A gente está amadurecendo essas... Explica para ele agora. A gente já começou a desenhar um projeto para trabalhar com desenvolvimento de atletas na base. Adolescentes a partir de 12 anos. A gente quer fazer parcerias com escolas para que as escolas deem a bolsa para que eles possam estudar e atuar no instituto com esportes, escolas particulares. Sim, sim, sim. Igual é feito hoje nos Estados Unidos, tem muito, aqui também em algumas escolas. Então a gente já está começando a desenhar esse projeto, deve colocar para o ano que vem, para que a gente consiga selecionar adolescentes que vamos dar uma bolsa de estudos e a contrapartida é fazer o treinamento para que se torne um atleta. Bacana. Hoje, quanto que é o custo, mais ou menos, não sei se vocês já têm esses valores, de um atleta por mês lá com vocês? Para a gente manter um atleta por mês lá com vocês, quanto que custa? Hoje um atleta em alto rendimento, ele custa em média entre 5 a 8 mil reais por mês. E isso daí inclui? Inclui todo o staff, competições, bolsa do próprio atleta, o instituto paga uma bolsa também. Hoje os nossos atletas eles recebem bolsa do governo também, tanto nacional quanto internacional, mais uma bolsa do próprio instituto. A bolsa do governo funciona da seguinte forma: eles participam de um ano de competições e aí eles no ano seguinte eles se tornam elegíveis para solicitar no pódio, até desde que estejam no pódio. Já no instituto, para a gente motivar e dar um incentivo maior, após uma competição, caso tenha pódio, eles já recebem no mês subsequente. Entendi. Então, e essa bolsa ela é somada à bolsa que eles recebem do governo. Entendi. E aí tem níveis diferentes a depender do nível da competição. E hoje, como que vocês conseguem pagar essas bolsas e esses custos dos alunos? Bom, isso hoje é através de doações de pessoa física, principalmente. Nós temos uma plataforma de doação no nosso site. E vai também muito da minha doação como pessoa física para o próprio instituto. Além de nós sermos voluntários, nós também participamos com doações. Entendi. Então, hoje, basicamente, o Instituto ele se sustenta com doações de pessoas físicas e a nossa doação. Hoje, então, a gente tem
Quantos atletas lá? 4, né? São 4. São 4 no total. Tem o Fernando também que tá, mas o Fernando é só ajudante. Tá começando. Ele não chega. Ele tá no social. Ele tá na parte social. Tá na parte social. E esses 4 atletas, a gente já tem aí acumulado quantos prêmios aí? Já tem ideia? Olha, Muitas coisas, mas os mais importantes é o seguinte: a Milena já pelo Comitê Paralímpico, né? Ela ganhou o Parapan de Jovens, ela já ganhou 2 vezes as Paralimpíadas Escolares. Ela já vai para a Paralimpíada Escolar agora também em novembro de novo, já está convocada. O Thiago, ele está entre os primeiros no Brasil também, pelo Comitê Paralímpico, também recebe bolsa do governo. E o Thiago, ele já participou de um campeonato mundial comigo lá na Eslováquia, pela GPC. Uhum. Ele ganhou, ele bateu o recorde, inclusive o recorde atual ainda é dele. E nós estamos indo mês que vem para a Eslováquia para ele bater o recorde pessoal dele lá. Bacana. Provavelmente ele vai bater de novo, porque ele está levantando muito mais peso do que da última vez. E... desculpa te cortar, só uma competição dessa, ela custa em torno de R$15 mil por atleta. Imagina, passagem para... Passagem, logística, não. Não é barato. Então, a gente conseguir fazer com que esses atletas, de fato, se tornem exemplo, como já estão se tornando, não é de graça. Não. Então, mas é muito bacana, por outro lado, a gente ter vocês aqui mostrando que, olha, uma instituição super nova, com poucos recursos, consegue não só mudar a perspectiva de vida das pessoas, mas como, de fato, entregar resultado lá em medalhas, por exemplo, né? E eu queria, falando em medalhas, eu queria já puxar também um tópicozinho para a gente conversar, que é recente. Agora a gente terminou as Paralimpíadas, né? E tivemos um resultado incrível do Brasil. O Brasil ficou... Melhor do que das Olimpíadas, né? Muito melhor, né? Muito então, vamos melhor. lá. Eu anotei aqui Muito algumas melhor. informações só para não deixar passar nada. Pena que a renda não é a mesma, né? Que a gente... E aí, então, eu queria... A gente está chegando O lá. investimento não é o mesmo que tem nas Olimpíadas. Não, Agora exato. vai melhorar o investimento para a gente, para o Comitê Paralímpico, com certeza, com esse resultado. Então vamos falar de número. Nas Olimpíadas, nós tivemos 20 medalhas, 3 ouros, 7 pratas e 10 bronze. O Brasil ficou em 20º lugar. Nas Paralimpíadas, a gente teve 89 medalhas, 25 ouros. Então, só de ouro já foi mais do que de medalha nas Olimpíadas. 25 ouros, 26 pratas, 38 bronzes. E a gente ficou em 5º lugar. Em 5º lugar, sendo que foi no halterofilismo que a gente buscou lá, no último dia, se eu não me engano, a última medalha que de ouro da Taina. Isso aí. Que botou o Brasil entre os 5 primeiros. Então, como que vocês veem agora esse resultado de 5º lugar, pela primeira vez, o Brasil ficando entre os 5 melhores países do mundo, e o retorno que isso daí pode trazer, se de fato vai trazer ou se não vai ser um fogo de palha? Não, provavelmente, assim, eu não trabalho no governo para poder vamos fazer isso, né? Mas, assim, pelo conhecimento que eu tenho, que eu já conversei assim, com algumas pessoas lá do comitê, realmente é muito bom para a gente, né, quando aumenta-se o número de medalhas, porque aí o incentivo financeiro aumenta também para essa área, entendeu? E é o que a gente busca, né? Porque aí pode mudar muita coisa no Brasil. Porque os olímpicos, eles são tratados como deuses, né? Os atletas olímpicos. Eu admiro muito, mas eu acho que os para-atletas não podem ser tratados como semideuses. Entendeu? Pelo contrário. Né? Eles mostraram que eles fazem melhor, fazem mais coisas ainda, porque você tem uma limitação. E você fazer o que eles fazem, não tem explicação. Para mim, são super-heróis, sabe? Eu encaro dessa maneira, assim, os olímpicos, os atletas olímpicos já têm ali não vou falar dom, mas
tem uma força de vontade absurda por trás. Você é atleta de alto rendimento, qualquer atleta de alto rendimento tem que ter um drive interior muito forte. Só que o para-atleta, ele começa ali, a linha de partida dele é um pouco mais atrás, né? Bem mais atrás, na verdade. Com certeza. Então, além de ser... Se a gente encara os olímpicos como heróis, poxa, os paralímpicos são super-heróis. Com certeza. Com certeza. Sem falar que os olímpicos, você pode começar uma criança, trabalhar uma criança para ser um atleta olímpico desde criança. Normalmente, um para-atleta, ele não começa cedinho a ser para-atleta. Sim. Ele tem tanta limitação que depois que ele vai descobrir o esporte, ele já está, às vezes, adolescente, adulto. O Thiago conheceu o esporte com 30 anos, depois de uma amputação das duas pernas. Uma perna amputada, um pé do outro lado. A Milena conheceu com 15, a Rossana com 40, o Edmilson com 30. Quer dizer, eles começaram muito depois, entendeu? E estão fazendo coisas incríveis. E eu acho que, talvez, puxando um pouco no que você ia falar, Gustavo, não sei, mas se quiser também adicionar alguma coisa, fica super à vontade, viu? Nisso tudo que a gente está conversando, vi que você ia falar. Então, não só a limitação em si, mas os investimentos é bem inferior. É bem inferior. Então, essa diferença mostra como nós somos uma potência com um pouco investimento que existe hoje para o esporte paralímpico. E aí você imagina se houvesse um investimento, digamos, um pouco maior do que é. Se dobrasse o investimento, que é pouco, em relação ao olímpico, que mesmo dobrando ainda não chega nem perto do que é o investimento olímpico, a gente poderia ser top 3. Temos potencial, temos muita força de vontade e eu acho que a gente vai chegar, porque existe essa crescente, né? Só acompanhar os históricos dos resultados, a gente sempre vem crescendo no ranking. Aí uma coisa que eu acho legal é que o Comitê Paralímpico, eles fazem esse curso que eu fiz, né? É tudo gratuito. O profissional de educação física que quiser se especializar na área, eles fazem... É tudo gratuito, não tem que pagar nada. É só estudar, entendeu? Então, assim, eles dão muita oportunidade para os profissionais de educação física. E para os fisioterapeutas também, tem vários cursos lá. Então, quem quiser trabalhar na área de educação de paralímpica, no caso, tem vários cursos lá. Eu falo com ele, a gente quer botar futuramente... Eu trabalho sozinha. Por isso também não dá para botar muita gente. Né? Eu já cheguei a trabalhar com 10 sozinha. 10. Até para contratar uma pessoa, eu não vou contratar uma pessoa amanhã depois para trabalhar comigo que não fez um curso do comitê, que não sabe o que está fazendo. Porque uma coisa é você trabalhar, fazer uma faculdade de educação física. Tudo bem, aí fez uma pós, que nem eu fiz, porque eu fiz pós, em cima disso também. Agora, a pessoa chega, acabou de fazer uma educação física lá, quer trabalhar com pessoa com deficiência, assim, do nada. Não é assim que faz. Entendeu? Então tem que estudar. E tem que estudar não é pouco, não, é muito. Porque cada pessoa tem uma deficiência, um tipo de deficiência. Você tem que saber trabalhar cada uma para não piorar mais a condição deles. Tudo que você pensa em trabalhar numa musculação com uma pessoa normal, ou normal que estou dizendo assim, não tem uma deficiência, muitas vezes, a maioria das vezes, se você aplicar direto... Quer dizer um exemplo fácil? Vou fazer uma hipertrofia no meu atleta. Aí eu faço esse treino doido aí que um monte de gente faz, que a pessoa fica sem se mexer no dia seguinte. Né? Acha que isso aí é bom. A pessoa sai quase de 4 de gatinho da academia. Aí o que acontece? Tá, a Milena não levanta os braços, como é que ela vai tocar a cadeira dela depois? Ela usa o braço como se fosse perna. Sim. Como é que eu vou fazer uma série maluca dessas aí que o povo faz às vezes, que a pessoa não consegue se mexer depois? E como é que ela vai viver se o braço dela funciona como perna? Entendeu? Ela é tranquila ainda, porque é uma deficiência de membro inferior, lá perto do pé. E quando a pessoa tem lesão medular, que ela não sente nada? Entendeu? Então, assim, tem que estudar. Para você não piorar a condição da pessoa. Você pode
entrevar mais a pessoa ainda, entendeu? Esse é o grande diferencial, né? De você fazer um trabalho profissional. Então, Kátia, ela sabe o que ela está fazendo em relação à capacitação técnica dos atletas. Então, acho que esse é o grande divisor de águas aí que o Instituto tem e vem buscando esses resultados incríveis. Bacana demais, gente. E acho que já para a gente indo para os nossos últimos... Já para a gente indo para finalizar também nosso bate-papo aqui, eu queria saber de vocês algo que a gente tem o privilégio de conversar sempre com pessoas muito inspiradoras lá dentro da Play, dentro dos eventos que a gente faz parte. E sempre eu tenho a vontade, às vezes, de botar uma gente muito grande para ouvir todas essas pessoas falando, sabe? Tá aqui com a gente, ouvindo vocês falarem. E por isso até que a gente começou a fazer um pouco mais do podcast para as pessoas também poderem ter esse contato com pessoas tão inspiradoras. E, para finalizar, eu queria ver com vocês, entender de vocês, se tivesse uma mensagem de aprendizado da vida que vocês tiraram nessa trajetória toda, que vocês pudessem, avisar para o mundo inteiro, para todo mundo poder saber do que vocês demoraram para descobrir, talvez, que vocês descobriram só tendo essa trajetória. O que vocês falariam para essas pessoas? Bom, eu particularmente descobri que servir é um privilégio. E eu me sinto um privilegiado em poder, de alguma forma, contribuir com a vida de várias pessoas. Então, essa é a mensagem que eu particularmente deixo e passo para mais pessoas sentirem isso no coração. Muito bacana, né? Porque às vezes não é fazer o bem para o outro, é fazer bem para você. Você descobriu simplesmente que, cara, faz bem para mim. Com certeza. Gustavo, você é muito bom por estar fazendo, ou então, Kátia, você é muito boa por estar fazendo, tem um coração imenso por estar fazendo isso. Não. É para você. A energia você volta. Eu falo com a Fala Kátia. direto isso para mim, que a energia volta. Agora eu vou te dar um exemplo. Uma coisa que aconteceu há pouco tempo. O Thiago, a gente está muito feliz porque o sonho da vida dele era ter as próteses dele, né? Porque ele não tem uma perna toda de um lado e o pé do outro. E graças ao contato do Gustavo com o pessoal da Vaquinha, a Vaquinha está patrocinou o Thiago nessas próteses dele. Próteses, né? Muito legal. E a Milena também vai receber, né? A órtese dela. E a gente, quando o Thiago foi para São Paulo para fazer as próteses dele, parecia que a prótese era para mim. Eu não parava de ligar para ele, feliz da vida, chorei de emoção. Eu fiquei numa situação, toda hora eu falava com ele, Thiago, e aí, como é que tá? Todos os dias ele em São Paulo, ele ficava lá, a gente estava falando quase o dia inteiro. Parecia que o negócio estava acontecendo comigo. Eu fiquei numa felicidade. Eu não sei explicar. Fazer isso pelo... Não tem explicação. Não tem. Eu me emociono porque é de coração, assim, aí bate naquilo, pô, eu não fiz pelo meu irmão, né? Mas eu tô fazendo por ele e eu sei o que ele passa. Eu sei o que ele tá passando. É uma pessoa que eu gosto muito, é meu atleta há 4 anos, 4, 5 anos. E não mais, né? Agora é 20, 6, ele 6 entrou anos. desde o início. Ele tá desde o início. Então, assim, quando eu vi a felicidade dele, e eu sei o que ele passa, eu sei da vida dele, e ele, como ele é forte, como ele é uma pessoa inspiradora, sabe? Motiva, uma pessoa que ajuda muito a gente no Instituto, ele é parceiro. Olha, eu fiquei numa emoção. Então, o que o Gustavo falou, eu não falo com essas palavras, mas eu falo da seguinte forma: as pessoas não sabem e deveriam saber o que é ajudar uma pessoa de verdade. Não é ajudar como tem pessoas que fazem assim: eu tô aqui, olha, nesse negócio e tira uma foto, uma selfie, dizendo que tá numa campanha tal para mostrar que é bonzinho. Não é isso. Isso aí não sente nada, entendeu? É para se mostrar. É você sentir mesmo de verdade que aquela pessoa que você está vendo, você está fazendo uma coisa por ela, aquilo ali está sendo bom para ela, e você sentir no teu coração. Para mim, não tem preço isso. Porque você fazer o bem e ajudar as pessoas... a gente estava até
reunião esses dias, esse final de semana eu participei de um curso, e uma das coisas que eu estava conversando com as pessoas, e aí falaram assim, pô, mas aí a pessoa sempre se ferra, isso e aquilo. Eu pensei assim, pois é, mas eu não deixo de ser quem eu sou porque alguém fez alguma coisa errada comigo. Porque vai mudar a minha essência. A pessoa que tem problema, eu me afasto, entendeu? Então, eu já tive várias pessoas na minha vida que eu ajudei, mas ajudei de verdade, de coração. E não me arrependo de ter ajudado. Porque eu fiz o meu melhor pela pessoa, entendeu? E se a pessoa não agiu certo comigo, eu me afastei. Fiquei triste, fiquei. Mas eu não vou mudar quem eu sou. E eu sou uma pessoa que tem um coração muito gigante, assim. É com pessoas, é com bicho, eu sou protetora, eu resgato bicho na rua. Então, assim, é o meu jeito de ser, eu não vou mudar isso. E o que eu falo para as pessoas é o seguinte, quando você se doa mesmo, de coração, além de você receber coisas muito boas para você, sabe? A energia é outra. A energia é outra. E hoje em dia, cada dia, às vezes eu já fiquei chateada com algumas coisas, o Gustavo falou assim, calma, né? Calma que as coisas boas vão acontecer, isso e isso. Porque às vezes a gente toma uns tombos que são chatos, né? Que decepcionam muita gente. A gente vai lá no fundo, mas tudo bem, é para a pessoa sair de perto da gente, deixar a gente em paz, fazer as coisas da gente sozinha, como está dando certo. Mas é isso. O meu recado é para fazer o bem que realmente Acreditem ele vem. nas pessoas, né? A gente acredita, independente de qualquer coisa. E é o que eu falo sempre para a Kátia. Kátia, pratique o bem, que a gente vai receber essa energia de volta na nossa vida. Isso mostra para ela em várias situações. Olha, isso aí é o universo agindo a favor a tudo que nós estamos fazendo. Basicamente isso. A gente não sabe quando, não sabe onde, da onde que vai vir, mas vem. Através de quem que vai vir, mas vem, né? Mas sempre chega, sempre Olha, chega. vou dizer uma coisa. Tudo que aconteceu, tanto com o Gustavo quanto comigo, em termos, né, que uniu a gente, Deus realmente ele não faz nada por acaso. Era para a gente se encontrar, tudo foi caminhado para isso. E o nosso instituto vai dar muito certo, porque as coisas que estão acontecendo em volta da gente no momento, né, as pessoas que estão se aliando a gente, a energia está muito boa, sabe? Vai funcionar. Já deu certo. Já a deu. gente só vai ampliar cada vez mais. Aí, o que é a gente exatamente tá isso. Exatamente Eu fico muito feliz de estar ouvindo isso daí de vocês e também de agora. Estar ouvindo você falando também. A gente começou falando que, poxa, antes você não conseguia nem falar de Deus, né? Que, poxa, tinha um... Sim, hoje em dia eu falo. E hoje ele já me perdoou pela besteira que eu falei. Então. E já consegue perceber que, poxa, o que ele escreveu para você lá atrás, hoje a gente consegue olhar e ver. Era para acontecer o que está acontecendo, né? hoje. Tudo que aconteceu com meu irmão, hoje eu acredito piamente que o que aconteceu com meu irmão foi para eu tomar essa direção. Exato. Porque senão eu não estaria aqui hoje. Talvez estivesse como jornalista ainda, a gente não sabe. Por aí. Não. Por aí. Mas, gente, fico super contente em ter batido esse papo com vocês, de verdade. Queria muito que tivesse aqui um monte de gente ouvindo aqui nessa mesa, sabe? Daqui a pouco, quando a gente soltar, vai ter um monte de gente ouvindo, mas aqui nessa mesa para fazer as perguntas que eu estou fazendo, por isso que eu me sinto muito privilegiado de estar aqui podendo fazer essas perguntas para vocês. E eu podia ficar aqui um monte de tempo, tem aqui um monte de perguntas que ainda não fiz para vocês, mas fica para outra conversa nossa, viu? Prazer demais. E se vocês quiserem deixar um recadinho para quem estiver ouvindo vocês, conhecerem também um pouco mais o Instituto, fiquem super à vontade. Bom, siga a gente nas redes sociais, @Instituto Victorem, nosso site www.institutovictorem.org.br. Lá tem todas as informações. A gente atualmente tem o selo da transparência, então a gente divulga os relatórios das atividades, está bem atualizado. E lá a gente tem a nossa plataforma de doação, pode doar no cartão de crédito, Pix, recebe em diferentes tipos de moeda, recebe doações internacionais.
E a gente precisa justamente disso, de mais pessoas que, da mesma forma como nós acreditamos no esporte como uma ferramenta de transformação e inclusão social. Eu te agradeço pelo convite, gostei muito de participar do podcast. O Gustavo já falou tudo aqui. Eu só quero deixar um abraço e quem quiser conhecer o Instituto pessoalmente, lá é no Parque Olímpico, aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Nós temos Arena Carioca 2. na Arena Carioca 2. Aí entrar em contato comigo, @Kátia Portilho lá, ou então pelo Instituto, né? Que a gente pode providenciar uma visita lá para conhecer o Instituto. Show E de os bola. atletas da gente. Com certeza, com certeza. A gente já foi lá, né? Guilherme esteve lá junto com o Gabriel. Ele acompanhou o nosso trabalho lá. Exato, falou, poxa, passou pra gente muito bem também. E foi um privilégio nosso estar dividindo essa mesa hoje com vocês. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, André. E até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada.